A gota d'água aconteceu ontem, né? Mas o copo transbordou depois dessas cenas que vieram à tona, né, Ítalo? Mas eu vou passar a palavra pra você, que eu sei que você quer comentar a respeito desse caso também. Mas antes, é importante a gente falar a respeito de uma matéria que saiu agora há pouco no UOL, que diz: Alexandre Corrêa confessa que mentiu e confirma relato de Ana Hickman. Nós temos, eu vou pedir para nossa produção se a gente consegue colocar na tela a íntegra dessa matéria do portal UOL para que a gente possa ler junto com você aí de casa, porque ela é extensa, mas ao mesmo tempo revela informações muito importantes. Temos, diretor, a gente consegue colocar no ar pro pessoal de casa? Vamos ver então, ó, tá aí a matéria agora de Splash Wall. Alexandre Corrêa confessa que mentiu e confirma relato de Ana Hickman. Alexandre Corrêa, 51 anos, admitiu que mentiu ao negar a briga com a mulher Ana Hickman, 42, no sábado 11, e confirmou o teor do boletim de ocorrência registrado pela apresentadora da Record em entrevista exclusiva ao Splash. Ele confirma as informações relatadas pela mulher e reconhece ter negado a briga ao ser procurado pelo portal Léo Dias. Olha só, abre aspas, quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado, estava perdido, falei, meu Deus do céu, que coisa, desculpa o vocabulário, mas que cagada que aconteceu, porque eu não discuti, porque eu não me levantei da mesa, porque eu não fui para o canto, não fui tomar uma água, porque eu não fui bater a cabeça na parede, sei lá, mas já foi. Começa aí o Alexandre Corrêa nessa publicação feita pelo Splash Wall. Agora, curioso, né, Ítalo, e que a gente traz aqui também, é por que ele não pensou isso antes, né? Porque ele perde, então, além da mulher, ele perde um emprego também, porque ele tentou carreira de modelo, não deu certo. Tentou no mercado financeiro, ninguém deu emprego pra ele. Conseguiu trabalho com a própria esposa, fez realmente uma cagada. Sempre vimos ele sendo um grosseiro com a Ana Hickman em vários vídeos. E você quer depois processar, Alexandre? Fica à vontade, porque você é grosseiro. Achei a atitude dele várias vezes muito escrotas quando vi vídeos da Ana Hickman no YouTube dela mesmo. Ele brigando com ela por ela querer reformar um jardim, sendo que quem paga tudo, inclusive o salário dele, é ela. Acho que se ela quiser pegar a nota de 100 pra limpar o rabo, é dinheiro dela. Ela faz o que ela quiser. E aí agora que ele vê, inclusive ele deu um relato, né, falando que ele tava numa padaria em São Paulo, hoje cedo isso, uma senhora bateu nas costas dele e falou, que bonito você, hein, batendo na sua esposa. E aí ele gravou um áudio super desnorteado, né, falando, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? A nossa vida a gente escolhe muitas vezes o que fazer, né? E às vezes a falta de paciência, a falta de noção também, leva a gente para alguns rumos que a gente mesmo não quer. Tá aí o Alexandre, então, tendo que responder a respeito disso agora, tá? Ele classificou a discussão como uma desinteligência entre, ou melhor, desinteligência, corrigindo, então, entre casais, e disse que ficou em pânico durante a exposição do escândalo e na possibilidade de prisão, abre aspas, a única coisa que não procede é a situação da cabeçada, isso não existe. Esse viés, isso não existe no BO, a Ana relata, né, que o marido ameaçou dar cabeçadas nela, e ele menciona, né, cabeçadas na parede e tudo mais. Ele afirmou que os dois nunca tiveram brigas parecidas com a que aconteceu no sábado e negou qualquer histórico de agressão contra a apresentadora. O UOL procurou a Ana Hickman, não teve retorno da publicação, mas a assessoria dela se pronunciou e nós trouxemos essa nota aqui no nosso programa hoje mais cedo. Então ele deu essa entrevista pro Splash Wall hoje no início da tarde, falando a respeito de todo o caos que a vida deles tomou. Mas o que eu queria comentar, o Ítalo, antes de passar a palavra, é no trecho da aspas dele, e que nós temos mais aspas dele, daqui a pouquinho a gente traz, mas antes eu queria comentar a respeito do que ele disse, ó. Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero, neguei, menti, omiti o fato, eu estava numa estrada desesperado, desnorteado, beleza. Mas ele tá tentando se vitimizar com algo que ele causou.
que ele gerou. E um transtorno que muitas das vezes vira um problema psicológico para uma vítima, que é a Ana Hickman, e por isso que eu falo, parem de atacar a Ana Hickman. Se alguém é vítima nessa história, não é ele. É a própria Ana Hickman. Que pode acabar tendo vários transtornos psicológicos. Mas uma coisa que ela foi extremamente profissional. Porque se ela não quisesse apresentar hoje em dia com absoluta certeza a direção da Record liberaria ela. Acho que existe ali o negócio do Ibope, existe, mas tem um momento que isso chega. Acabou, não é mais Ibope, é questão de saúde, é questão de preocupação. Ela foi profissional, ela foi trabalhar e comandou muito bem o programa. O problema agora é ele ficar se tratando de vítima, né, então? É bem comum, né? A gente vê a pessoa que fez merda vir depois querer tapar o sol com a peneira, querer ter esse posicionamento de que eu estava desnorteado, foi um momento, isso nunca aconteceu antes e tudo mais. Eu vi um vídeo da Márcia Goldschmidt falando sobre essa situação hoje, e no vídeo a Márcia fala que tem uma entrevista onde o senhor Alexandre fala que a Ana Hickman sem ele não é nada. Pra você ver o teor, né? Como que essa pessoa se acha importante na vida de alguém. E como você percebe que essa pessoa transforma a vida da própria esposa, que é a responsável pelos ganhos financeiros dele, que sustenta a família inteira, como se ele fosse o grande mentor intelectual por trás de tudo. Né? Então, assim, a entrevista, eu não encontrei a entrevista, mas está lá no Instagram da Márcia Goldschmidt todos os detalhes que ela fala sobre essa situação. Ela fala sobre outras mulheres que sofreram também, cita outros casos de mulheres famosas que passaram por casos parecidos, e é aquilo, gente, não existe essa. Não existe ser famosa, não é porque é famosa, que é rica, que é milionária, que tá lá na frente da televisão, que tá bonita, que esse tipo de coisa não acontece. Ainda existe sim o machismo nessa sociedade. Isso que o Daniel falou sobre estarem atacando ela é verdade, está acontecendo sim, porque tem muita gente que prefere ficar do lado da pessoa que cometeu o crime, do que do lado da pessoa que foi vítima do crime. E a gente vê isso acontecer muitas vezes. A gente vê isso acontecendo em vários casos. E isso vai ficar na história da Ana Hickman como se fosse uma vergonha para ela, porque a mulher que é agredida sente vergonha. Hoje, como o Daniel falou, ela apresentou hoje em dia, falou brevemente sobre o caso. Tem gente criticando porque ela não se pronunciou de uma forma mais incisiva, mas não é o momento. Isso aconteceu no final de semana. Ela tinha um programa ao vivo para apresentou. Ela não ia fazer um discurso, e falar, né? Ela não ia fazer isso, a gente sabe, mas ela prometeu que em breve vai falar sobre tudo que ela está passando nesse momento. Ainda sobre o Alexandre, a Ana Hickman não pediu para fazer aí esse afastamento dele, né? A medida, né? Isso, medida protetiva. Ela não pediu, mas a polícia vai fazer uma investigação independentemente dessa decisão da apresentadora, tá? A violência doméstica não é uma ação penal condicionada à representação, o que significa que a polícia abre inquérito e envia para a justiça, mesmo sem haver iniciativa da vítima. Nesses casos, não existe, então, a possibilidade de retirar denúncia. Uma vez registrada a ocorrência, a justiça tem o dever de interferir. Outros exemplos das ações penais não condicionadas são homicídio, roubo e estelionato. Então, para você ver aí o tamanho dessa questão, né? O que é a violência doméstica e o que diz o BO. Gente, olha, a Ana Hickman, então, registrou um boletim de ocorrência após essa situação que aconteceu em Itu, né? Itu, São Paulo, no sábado. A reportagem do UOL teve acesso ao documento que foi registrado na delegacia, que dá conta de que a discussão entre eles aconteceu por volta das 3h30 da tarde. Foi testemunhada por funcionários e pelo filho do casal, que tem 10 anos. O Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado ela com cabeçada. Segundo
o depoimento da Ana Hickman, o marido dela, né, teria se irritado com uma conversa entre a esposa e o filho que correu ao presenciar a briga entre os pais. E agora o próprio, né, Alexandre fala aí que não conversou com a Ana Hickman ainda e que cabe a ela dizer se os dois continuarão juntos ou não. Pelo menos é o que ele fala nessa entrevista aí que foi para o Splash UOL. Ele fala que não conversaram e que deverá em breve aí ter uma resposta dela sobre o casamento. Ele falou assim, olha, quem decide é a Ana, eu não decido nada. Mudou, né? Mudou bastante o discurso. Então, ele fala também, né, confirma que tá em São Paulo, conta que pela manhã foi hostilizado, no caso que eu mencionei agora há pouco, a respeito daquela senhora na padaria, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu preciso saber como é que eu vou viver sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia idade bateu nas minhas costas e disse, muito bonito, bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho, eu só queria comprar pão francês, daqui pra frente acabou, diz ele ainda. Ele também ameaçou processar quem tá atribuindo um comportamento agressivo a ele, baseado em vídeos publicados no canal dela, da Ana Hickman, no YouTube, tá? As imagens de cerca de 1 ano atrás mostravam o Alexandre irritado com a reforma do Jardim, como eu falei. E ele fala que tudo não passou de uma trollagem, abre aspas, todo mundo que está fazendo isso vai ter notícia minha com o advogado, tá? Isso tudo é trollagem, isso tudo é brincadeira, mas deixa o pessoal se fatar. Todo mundo que está se fatando, falando que aquilo era meu comportamento normal, sendo que todo mundo sabe que aquilo é uma trollagem, aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma encenação mesmo, mas está todo mundo fazendo questão de dizer que aquilo sou eu. Ainda que pese, você acha que a Ana publicaria no YouTube uma coisa daquele conteúdo se fosse verdade? Isso não vai ficar assim, eu acho. Eu acho. Muitas vezes é um pedido de socorro, e muitas vezes é a única alternativa que ela tem. Agora, quer processar as pessoas, Alexandre? Você tem todo o direito também. E a nossa liberdade de expressão como jornalistas é justamente analisar os fatos. Em nenhum momento, o vídeo da sua ex-esposa no YouTube dizia que aquilo era uma encenação. O intuito que inclusive a própria Ana Hickman vendia naquele canal era levar a verdade da vida dela. Agora, se aquilo foi uma encenação e aquilo não está sinalizado, o problema não é meu. O problema não é de ninguém da imprensa. Aí você que se resolve com a sua consciência. Por quê? Aquilo era a imagem que você passava para as pessoas. Então não adianta depois, mais uma vez, vir culpar a imprensa, viu? O advogado aí do Alexandre, a qual tenho todo o respeito, porque só está exercendo a função dele, né? Aquilo é o que você passava. Se você queria passar aquela imagem nas redes sociais, o problema é inteiramente seu. Não é meu. Não sou eu, não é o meu advogado, não é o Ítalo, não é o diretor, não é o Guilherme. Ninguém que vai se preocupar com isso. A nossa imagem a gente passa aqui. As nossas opiniões a gente passa aqui. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil agora, trazendo aquilo que você fez, porque você não foi capaz de controlar as suas próprias emoções. E aí você perdeu o emprego, a mulher, que inclusive fez questão de fazer hoje em dia, hoje sem aliança. Acho que mensagem mais direta do que isso, impossível. Para um bom entendedor, um pingo é letra, como eu sempre falo aqui nesse programa. E se ainda temos liberdade de expressão nesse país, na minha opinião, sim. Aquilo que a gente viu no YouTube se resume ao que a sua mulher passava dentro de casa. Na minha opinião, Daniel, jornalista, apresento esse programa há mais de quase 2 anos, então posso dizer que na minha opinião, sim. E a minha opinião não tem justiça no mundo que vai mudar. E eu tenho a liberdade de expressão, sim, de vir aqui ao vivo pro mundo inteiro explicar e dizer aquilo que eu acredito que é verdade, na minha concepção, naquilo que eu ouvi das minhas fontes, naquilo que a gente escutou a mídia toda falando hoje e naquilo que a gente viu no boletim de ocorrência com as palavras da sua ex-esposa. Mais uma vez,
vir agora, se fazer de vítima em rede social e ainda falar que a culpa é da imprensa, sendo que você mesmo negou, depois procurou o UOL procurou você e você admitiu que tinha mentido, a culpa não é da imprensa. Eu vou parabenizar aqui o jornalista Léo Dias, que foi o primeiro a dar essa informação e que segurou a barra durante todo o final de semana. Porque pra você dar essa notícia, às vezes poucas informações, tem que apurar rápido para poder entregar o quanto mais informação possível ali pro telespectador e também pro internauta. Fica aqui, como jornalista, a minha saudação pro Léo Dias, que segurou a barra durante esse final de semana, porque eu vi o relato dele agora há pouco, falando o bombardeio de hate que ele recebeu nas redes sociais, mas também o bombardeio de informações que ele recebeu de pessoas que já trabalharam com a Ana Hickman, de pessoas próximas, de pessoas que conhecem o casal e que disseram que muitas vezes viram você, senhor Alexandre, sendo muito grosseiro e muito desnecessário com a Ana. E aí eu falo mais uma vez a respeito do vídeo que eu mencionei aqui na abertura do nosso programa, onde você condena ali a Ana Hickman porque ela tava... Eu vou pedir pro nosso diretor, se a gente conseguir esse vídeo do resgate do cachorro, o desespero que a gente vê na cara da Ana Hickman e por muitas vezes você falando, aquela mulher... Olha ela vai pegar o cachorro de rua? É isso? É assim, tá tudo bem. Você dirige, você manda, você faz o que você quiser, você controla as finanças, você dá a última palavra, sendo que não é nem você que assina o seu próprio contra-cheque. Sendo que o dinheiro que quem assina, quem paga o seu salário, era ela. Se alguém merece respeito, além de ser a sua chefe, de ser a sua esposa, de ser a pessoa que tava com você desde muito cedo, me poupe, né, Alexandre? Me poupe. Agora vir cagar regra pra ficar falando, não, porque meu advogado tá vendo os youtubers, os jornalistas que estão falando que o meu comportamento era aquele, e você quer que a gente pense o quê? Depois de ler a íntegra do boletim de ocorrência? Depois de ver o vídeo que não era, nada sinalizava que era uma trollagem. Ana Hickman não é atriz, nunca foi. Ana Hickman é apresentadora, é modelo. Se tornou uma ótima apresentadora. Porque no começo não era boa. No começo não era bom, ninguém é bom no começo de nada. Ela pegou, e muito bem, com o tempo. E hoje é uma grande apresentadora. Agora, falar que aquilo era uma trollagem... Ítalo, eu só acredito que aquilo é uma trollagem no momento em que a Ana Hickman falar que aquilo é uma trollagem. Aí eu acredito. Mas agora, usar de entrevista... pra falar que o advogado tá olhando, falar que vai processar as pessoas que estão querendo comparar o comportamento dele com aquilo, que aquilo era uma encenação, me poupe. Me poupe. Respeito é bom, eu gosto, nós gostamos, e não é porque a gente tá cobrindo TV e famoso que a gente é menos do que alguém, não. Sabe por quê, o Ítalo? Aqui no nosso Papo de TV... a gente consegue a nossa audiência com muito trabalho, a gente consegue a nossa credibilidade com muito trabalho, de muitos anos de profissão que nós temos aqui. Nem eu, nem Ítalo, nem Guilherme, nem ninguém da nossa produção conseguiu trabalho em cima de ninguém, de nenhum relacionamento. Ninguém trabalha com cônjuge aqui. É muito pelo contrário. A gente rala e rala pra caramba todos os dias pra levar informação pro pessoal de casa, para levar a notícia com credibilidade, usando fontes ou às vezes replicando o que os nossos colegas de profissão fazem, assim como replicam também o nosso trabalho em outros portais. Então o mínimo que a gente exige aqui é respeito. E usar desse discurso que eu vou ler de novo. Todo mundo que está fazendo isso virar notícia minha com advogado, melhor, todo mundo que está fazendo isso vai ter notícia minha com advogado, tá? Tudo isso é trollagem, isso tudo é brincadeira. Se a Ana Hickman falar que é brincadeira, aí eu penso em acreditar. Mas você chegar e falar que o seu comportamento não é assim, que aquilo tudo era uma encenação, quando a gente via o rosto dos colaboradores que estavam ali em volta, quando a gente via a cara da Ana Hickman e a forma como ela respondia, desculpa, mas pra mim aquilo não é encenação. E não tem ameaça nenhuma no mundo que vai tirar um direito meu, do Ítalo e de toda a nossa equipe, que é constitucional. Liberdade de imprensa. Aqui nesse país, o Alexandre, a gente arca pelos nossos erros, com certeza.
E se você quiser se achar no direito, fique à vontade. Mas você vai arcar pelo seu, tá? O agressor aqui que tá sendo acusado de agressão, não sou eu. Minha ficha tá limpinha. Você tá sendo acusado de agressão. Você agrediu não só a sua patroa, mas também a mulher que tinha escolhido viver com você pro resto da vida. E que agora tá em rede nacional, fez questão de trabalhar hoje e sem nem usar a aliança. Porque aliança não é simplesmente um anel que você compra numa joalheria cara, não. Aliança é qualquer coisa, qualquer relação é uma aliança. É confiança, é você saber que você tá seguro do lado daquela pessoa, que aquela pessoa não vai fazer nada contra a sua integridade física. E essa aliança que vocês tinham, ela foi quebrada, tá? Então se você quer se reerguer em algum momento da sua carreira, a última coisa que você deve fazer é isso que você fez, tá? Ameaça contra a imprensa. E Daniel, só para fazer uma observação aqui, eu sempre falo que é bom quando acontece um posicionamento de famosos, né? Como aconteceu esse posicionamento da Ana Hickman. Claro que a gente quer mandar nossa força para ela, a gente quer desejar que ela melhore, porque a gente sabe que é um trauma não somente físico, mas um trauma psicológico, né? Que ela deve estar passando nesse momento, que outras mulheres vejam esse exemplo, mulheres que sofrem com isso todos os dias, mulheres que passam por isso caladas e sofrem caladas, que tomem coragem, vejam o exemplo dela e busquem ajuda. Busquem ajuda, abram uma denúncia sim, um boletim de ocorrência sim, porque já passou aquela época de falar que briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim. E se você é testemunha de alguma coisa que aconteceu, não ignore, porque quem ignora, porque quem passa pano também agride. Então, esse caso é muito triste, é um caso horrível que a Ana Hickman passou, mas que serve para que outras mulheres vejam isso que aconteceu e que muitas vezes sofrem, estão passando por um relacionamento tóxico, sofrem agressão e nem sabem que estão sendo agredidas, porque agressão não é somente agressão física, agressão psicológica, ameaça, todo esse tipo de coisa que gente suja, gente imunda gosta de fazer com aquelas pessoas que, como o Daniel falou, escolheram viver ao lado, né? Pessoa que escolheu viver ao lado acha que tá ali segura ao lado do marido, mas na verdade está sendo vítima da pessoa com quem ela escolheu passar a vida junto. Então, por favor, se você tá passando por isso, ou se você é testemunha disso, não deixa passar, porque é uma situação muito, mas muito triste, que fica marcado sim na vida de quem é vítima. E claro, o Papo de TV vai continuar atualizando vocês sobre essa situação, mas agora a gente gira aqui o nosso papo. Olha, Ítalo, antes fofoca. disso, a gente acaba de receber as imagens, ó, do boletim de ocorrência, tá? Boletim de ocorrência que foi registrado pela Ana Lúcia Hickman Correia, a Ana Hickman, contra o Alexandre Belo Correia, que é o até então marido da Ana Hickman, e a gente consegue ver ali bem em cima, vou pedir pra nossa produção ampliar pra você ver, ó, Código Penal, lesão corporal, artigo 129, violência doméstica, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, com o crime consumado ali de violência doméstica, tá? Só trazendo um reforço aqui, né? Não teve flagrante. O boletim de ocorrência foi registrado ontem às 19h47 e ali a gente vê, ó, edição criada em 11/11 às 8h53, comparece a polícia militar acima, qualificado como condutor narrado, que foi acionado via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica no condomínio City Castelo, envolvendo a senhora Ana Hickman, ora vítima, onde com o apoio do comando do grupo e Patrulha 5 se deslocaram até o local. Então a gente recebe aí essas imagens do boletim de ocorrência que foi gerado pela apresentadora Ana Hickman ontem. Agora sim a gente gira o nosso papo da fofoca, acompanhando todos os detalhes disso. Temos uma playlist aqui pra você que perdeu todo o caso, a gente explicou tintim